Fala, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido FalaCast. Esse é o seu podcast cristão, onde nós trazemos aqui conversas inspiradoras sobre vocação, fé, vida e chamada. E tenho a plena convicção que esse aqui é um conteúdo relevante para você. Então, inscreva-se no canal, que toda semana nós estamos aqui. Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Já inscreva-se aí no canal e também ative a notificação do YouTube para que você possa ser notificado assim que um vídeo for postado. Você fazendo assim, o YouTube entende que esse canal é relevante e aí entrega para mais pessoas. Como eu sempre digo, tem muitas coisas boas na internet, mas que edifica são poucas, e esse é o nosso objetivo aqui, trazer algo que edifica a sua vida. O FalaCast está no ar e hoje nós estamos com a representante da Inova Frio, mas que tem muita história por trás aí. A gente já conversou aqui, acho que já tem uns meia hora. A gente É, conversou. isso Dona aí. Cida, muito obrigado pela senhora estar aqui. Sejam bem-vinda ao FalaCast. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Eric. Para mim, assim, é uma novidade, Sim, primeira vez, né? é uma novidade e, assim, uma alegria, estar com você aqui e prestigiar o teu trabalho, Maravilha. o FalaCast. Obrigado, viu? Eu vou pedir licença para falar da própria empresa, né? Ok. A dona Cida, juntamente com o seu Paulo, são um dos apoiadores do FalaCast, né? E eles têm uma empresa em Nova Frio, refrigeração. Se eu falar algo errado aqui, já me corrige, por favor. Tranquilo. Tá, não, tá falando tudo certinho. Eu tenho acompanhado. Maravilha. Aí, ó. A Inova Frio é uma empresa de refrigeração, de manutenção de ar-condicionado, seja de câmara fria, ou até mesmo desde ali da manutenção até a instalação, ou instalação até a manutenção. Você vai instalar um ar-condicionado ou fazer a manutenção do seu ar-condicionado, que é uma exigência, né? Periodicamente ter a manutenção do seu ar-condicionado, contrate a Inova Frio. Faça um orçamento sem compromisso que tem uma equipe ali especializada para te atender e para realizar os serviços na sua empresa ou até mesmo na sua casa. Atende. Isso aí, isso aí. Então, em Nova Frio tem o contato aparecendo aí para vocês. Faça agora aí o contato, o orçamento sem compromisso. Tire todas as suas dúvidas sobre ar-condicionado ou refrigeração da sua câmara fria, que tem uma equipe ali especializada para te atender. Tem algo a acrescentar? Certinho, perfeito. Maravilha. Mais uma vez, obrigado, viu, dona Cida, por vir e por apoiar esse projeto, tá? Nós Dona que Cida, agradecemos. a senhora, eu não sabia, mas conversando aqui, eu não tinha percebido, mas tem um sotaque aí, então é lá da Paraíba, Paraná, ali, como que é? Na verdade, assim, eu nasci na Paraíba e cresci no aliás, eu nasci no Paraná e cresci na Paraíba. Então o Paulo, meu marido, brinca que eu sou paranaíba. Paranaíba. Boa, Ele chama fala minha paranaíba. que legal. E como que foi a infância da Cida? Foi uma infância, não diria sofrida, mas bem limitada? Foi uma infância simples, com certas limitações, eh, mas que me trouxe até aqui, né. Acho que eu quando eu olho para minha infância, eu vejo, assim, o cuidado de Deus, assim, desde lá do começo, né, desde a gente cresceu ali com os primos, assim, no meio de muitos primos, crianças, outras crianças da mesma idade, fazendo os nossos próprios brinquedos. Então, assim, de certo modo, foi uma infância muito rica, né. Então a boneca era a gente que fazia, né, a casinha de brincar de casinha, né, a gente falava brincar de casinha, então, assim, a gente que construía os nossos próprios brinquedos. Então, assim, foi uma infância com limitações, mas foi uma infância boa, né, Uma infância com limitada, com base. recursos financeiros, Isso, talvez, mas isso. muito rica em É, a experiência. gente teve uma base muito boa, assim, ali junto com os tios, os avós. Eu sou de uma época que, assim, os adultos ali ao redor da gente, todo mundo cuidava da gente. Então, assim, se a gente estivesse fazendo uma coisa errada, todo mundo estava autorizado a corrigir. Então, bem diferente de hoje, né, que, É. assim, hoje, a a vida é outra. Mas foi uma infância muito boa, né, apesar das dificuldades. Teve, assim, momentos, assim, de muita dificuldade, né, aquilo que eu estava te falando, o Nordeste hoje é outra vida, né, hoje tem água,
né. Eu tenho primos, assim, que tem um poço artesiano no quintal do cara, sabe. A esposa dele vai lá, tira ali. Eu sou da época que a gente ia buscar na cacimba, no açude, longe, entendeu. Então Mais assim quilômetros, né. mas isso tudo, Eric, eu olho às vezes eu me emociono quando eu olho para minha história, mas, nos forjou, nos ensinou. Eu acho que, assim, muita facilidade acho que não ajuda ninguém, sabia? Tempos difíceis fazem homens assim. Não, eu não estou fazendo apologia à dificuldade, pelo amor de Sim, Deus, sim, né. sim, sim. Mas, eu penso assim, eu acho que muita facilidade, gera gente fraca, sabe. Sim, verdade. Eu acho que a dificuldade, nos ajudou. Meu pai e minha mãe ensinou a gente a trabalhar desde cedo, então, assim, meu pai agricultor, ele ensinou pra gente o que ele sempre soube fazer, que era trabalhar na lavoura, ele e a minha mãe. Então, assim, tudo que você imaginar numa roça, num sítio, eu sei fazer, né. Eu cresci plantando feijão, plantando arroz, colhendo, indo buscar madeira, assim, para fazer a comida, a gente ia lá buscar, né, cortar madeira na serra para trazer, a lenha era a gente, então, assim, era o processo inteiro era a gente que fazia. Então, para fazer o cuscuz, a gente tinha que colocar o milho de molho, que se não der a sua geração nem deve saber o que que é isso, né. Acho que Eu talvez as sei, pessoas que estão me ouvindo nem, né, que vão ouvir nem sabem o que que é isso, mas a eu gente tô no colocava o início da milho de biologia, molho. assim, eu tenho 30 anos. Ah, é? Eu vou fazer 30 anos. Então, assim, a gente colocava o milho de molho, depois tinha que passar no moinho, que muita gente nem sabe o que que é também hoje, para fazer o cuscuz. Então, assim, isso nos ensinou a trabalhar, nos ensinou que, assim, é tanto que, assim, é preciso ser a dificuldade, ela precisa ser muito grande para poder ela me parar, Hum, entendeu? Porque eu sou da linha que, assim, sempre tem uma saída. Não, espera aí, não, tem, eu só não consegui chegar ainda, pensar na saída, mas, assim, por difícil que seja a situação, sempre vai ter um jeito de resolver, sabe. Eu sou dessa linha e eu devo isso a esse processo todo, assim, a maneira como eu cresci. a senhora já teve então ali um cuidado de Deus e pelo que a senhora conversou comigo, a senhora teve uma experiência de encontro com ele posteriormente, né, Foi. mas já viu o cuidado de Deus aí na Sim, infância, né, quando eu desde olho ah, quando eu olho para minha infância, assim, nós íamos na igreja católica na época, eu tenho boas lembranças da igreja católica. Nós aprendemos muitas coisas boas lá. Eu lembro que nós íamos na missa, os 3. E eu sou de uma época que as crianças não ficavam fazendo arruaça no ambiente. Eu lembro que a gente ia na igreja, assim, normal, tinha a roupazinha lá do domingo, que minha mãe lavava, né, tinha a roupa de brincar, de ir para a escola, e tinha uma roupa lá que era do domingo. E a gente ia na missa, ficava os 3 sentados ali com meu pai e minha mãe, entendeu? E eu tenho, assim, boas lembranças dessa época, assim, a época do Natal, né, na igreja católica que a gente frequentava, eles faziam um presépio muito bonito de barro, mas era, assim, construído todo pelas mulheres que faziam, eu acho que chama loiceira, se eu não me engano, lá. Acho que até hoje é assim. As mulheres que faziam panela de barro, pote, então elas faziam também, acho que eram as pessoas de lá da própria região que construía aqueles bonequinhos, então era um negócio bem artesanal e eu ficava lá horas, às vezes, a missa acontecendo e eu lá, eh, no no presépio, e aquilo era, quando eu lembro dessa época, era assim, imagine um Deus que eu meio que tateava no escuro, sim, eu sabia que ele existia, ele não era ainda um Deus, assim, pessoal. perfeito. Né, Deus não era um Deus ainda como eu não entendia Deus ainda como meu pai, mas era um Deus que eu sabia que ele estava lá, mesmo nessa época, sabe. E eu tenho boas lembranças dessa época, eu sou muito grata à igreja católica dessa época que ensinou Pai Nosso pra gente, né, a gente fez, eh Eu acho que só o fato de é. você separar uma roupa é simples, mas separar uma roupa entendendo que tem reverência a um local que você Nossa, vai Eric, prestar um culto, sou muito grata, isso já sabe. mostra que É, tem um ensinamento ali. é. Porque hoje em Então dia, às vezes as pessoas não têm nem esse cuidado, né. eu tomo muito cuidado, Eric, e sempre que eu olho para trás, assim, eu tenho muito respeito, sabe, assim, não é porque eu sou cristã evangélica, assim, que eu não
sabe, que eu não tenho esse respeito e esse carinho com quem me ensinou o Pai Nosso, gente, eu não sabia o Pai Nosso, né. Foi lá que eu ganhei a minha, eu lembro que na época de catecismo eu ganhei uma bibliazinha da igreja, acho que foi minha mãe que comprou, se eu não me engano. Uma bibliazinha, assim, era a Bíblia da criança e tinha umas gravuras, então foi o meu primeiro contato, assim, com o evangelho, sabe, com as histórias, assim, principalmente o Novo Testamento. E eu li aquilo 500 vezes, eu lia a mesma história várias vezes, né. Então, assim, foi uma época muito rica, Que sabe, legal. uma época de grandes aprendizados. E a senhora testemunhou que já tinham entendia que tinha um Deus, mas não sabia que tinha um pai ali, né. É. E qual o momento ali? Foi naquela busca pela leitura, porque a senhora gosta de ler também, a senhora gosta de escrever, né. Hum. E a senhora foi nessa busca como que foi esse encontro ali com Deus que a senhora relatou antes? Então, o encontro com Jesus, Eh, assim, foi gradativo. Minha mãe comprou uma Bíblia grande já numa outra fase, já na minha adolescência. Ela comprou uma Bíblia grande das edições paulinas e eu comecei a ler. Só que eu li assim, aleatório, sabe, de vez em quando. Não sabia o que que era capítulo, Era versículo. mais a busca pela leitura ou mais pela busca de um Deus? Ou os 2? Eram os 2, eram os 2. Eram os 2. Eu comecei a ler, só que eu li assim de maneira meio aleatória, sabe. E aí eu fui descobrindo algumas coisas, eu comecei a ler, nessa época, assim, eu continuei indo, né, porque na cidade tinha a igreja católica, tinha a congregação cristã, o meu tio mais velho, que eu tenho, assim, um carinho muito grande, tá lá na Paraíba até hoje, ele era cooperador na congregação. Aí eu andei frequentando, assim, volta e meia, às vezes eu ia nos cultos lá na igreja do meu tio. E aí, foi quando eu fui para a cidade de Piancó fazer, 2º grau. Nessa época eu já estava, assim, pensando em fazer vestibular, fazer faculdade, era o meu sonho, sabe. Aí nessa época eu conheci a Igreja Batista, conheci o pessoal da Igreja Batista, lá tinha um curso profissional, tinha um centro comunitário batista na cidade de Piancó, e eu comecei a fazer um cursinho de datilografia lá, foi o meu primeiro contato com eles. E aí me convidaram para fazer um estudo bíblico. Não, me convidaram para participar de um devocional primeiro. Eu acho que eu passava para ir para a salinha do curso e eu via aquele povo reunido lendo a Bíblia, cada um com a Bíblia na mão e eu, assim, eu tinha curiosidade, mas eu passava e ia para a salinha lá da datilografia. Aí um dia me convidaram: "Você quer participar?" Eu falei assim: "Quero". E eu achei, assim, fantástico, eu achei, assim, uma coisa extraordinária, porque eu lembro que cada um lê um versículo e a missionária Marli, ela pediu para cada um, falar o que Deus falou, o que que Deus falou com você nesse versículo, entendeu. Eu achei tão interessante aquilo, eu falei assim: "Nossa, nossa, pode ser desse jeito?", entendeu. Eu achei, assim, fantástico, aí foi o meu primeiro contato, aí eu fiz estudo bíblico, aí eu me converti, Que legal, que entendeu. benção, que benção. Uhum. E os pais, aceitaram, não teve o contato ali, foi depois que se prontificou a falar para eles que seguiria um caminho diferente daquilo que eles vinham? Como que foi? Teve algo esse momento ou não? Assim, não teve grandes dificuldades, assim, eu não lembro. O meu pai aceitou mais, muito embora ele se converteu, assim, ele teve um encontro com Jesus muito depois, mas ele aceitou mais, assim, com mais tranquilidade. Minha mãe foi mais resistente no começo. Minha mãe teve, assim, um processo, mas assim, sempre procurei respeitar, eu ia na igreja, depois abriu um trabalho batista na minha cidade, e assim, era uma congregação, uma pequena congregação, e aí, eu comecei a frequentar, era assim, tipo 6, 7 mulheres e um irmão que era esposo, né, homem, Uhum. né, no grupo tinha a família do irmão Erenildo, que hoje é o pastor lá. Olha. É, hoje a igreja batista lá tem, sei lá, quase 300 pessoas, acho que tem Nossa. 200 e poucas pessoas, assim, é uma E igreja relevante na cidade, mas na época era o início dela, né? era o início, né, aí depois eu tô tentando lembrar aqui, Uhum. a Juvep,
que é Juventude Evangélica Paraibana. Eles foram um período de férias fazer um trabalho missionário na cidade e fruto desse trabalho ficaram alguns irmãos ali, algumas pessoas que se decidiram. E aí, como a Igreja Batista era a igreja mais próxima da nossa cidade, a Igreja Batista assumiu o trabalho, falou assim, ficou cuidando daqueles irmãos, indo de vez em quando lá, né, uma vez por semana fazer estudo bíblico e fazer discipulado. Sim. E aí eu comecei a frequentar o grupo. E aí cresceu e hoje é a Igreja Batista lá, entendeu? Que benção, que benção. Uhum. E como que foi essa história que a senhora teve acho que um versículo, quem que te apresentou esse versículo e a senhora, se Deus é tudo isso, então É, meu pai, é meu pai. eu tenho um pai. Então, E aí começaram as orações, aquelas ações é, pela faculdade. é. Conta um pouquinho. Então, eu tive a professora Ivonete, lá na alfabetização, e a professora auxiliadora. Eu falo que essas duas professoras, elas foram, assim, fundamentais na minha vida. Foram pessoas, assim, instrumentos mesmo de Deus. E elas plantaram, assim, no meu coração, sabe assim, o estalo, olha, tem que estudar. Mano, Se você estudar, olha, leva a sério esse negócio de estudar, que tem como você sair dessa situação de miséria, de pobreza, né? E tem como você ajudar a sua família se você estudar. Mas eu não sabia muito como. Meu, como que eu vou sair de Nova Olinda? Eu era uma criança, meu Deus, adolescente, entendeu? Mas como que isso pode acontecer? meu Eu Deus. ficava com essa Nó na interrogação. cabeça? É. Aí nessa época, quando eu tive um encontro mesmo com Jesus, que eu entendi que Deus é pai, eu falei assim: "Nossa, Deus é meu pai agora. Agora eu vou conversar com ele sempre agora sobre esse assunto". Meu Deus. Aí eu fiquei lá batendo. Todo dia eu estava lá: "Senhor", não, aí teve uma irmã que chegou para mim, nessa época de discipulado, e falou assim, leu o versículo lá de que está em Salmo, acho que é Salmo 35, 37. 37:5, isso. "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará". Aí eu peguei esse versículo para mim. Nossa, eu vivia com esse versículo, eu escrevia ele, anotava ele na parede para eu não esquecer. É, eu falei assim: "Nossa, agora pronto, vou entregar", mas era uma entrega, assim, que eu estava começando na fé, então era uma entrega que todo dia eu entregava, sabe, todo dia eu ia lá: "Senhor, ó, eu tô entregando de novo". É, todo dia eu estava lá: "Senhor, olha, eu quero muito fazer uma faculdade, não sei como, mas assim, eu tô colocando diante do Senhor de novo". Toda hora eu estava lá conversando com Deus. Aí, naquela época a gente fazia parte, assim, tinha o clube do livro, e tinha a mãe dessa primeira professora minha, que eu chamo até hoje de Madrinha Ivonete, eh, que morava, assim, atrás da nossa casa, e eles, assim, eram um pessoal que tinha acesso a livro, ela era professora, acho que a outra irmã dela já era professora também, tinha Betinho que fazia seminário, e eu pegava uns livros, assim, emprestados de vez em quando, para ler. Legal. Aí, um dia à tarde eu tinha ido lá, não sei se pegar um livro ou devolver um livro, alguma coisa assim. Aí o meu irmão, Arnaldo, chegou e falou: "Cida, tem uma mulher te procurando". Não estava esperando ninguém, cheguei, era uma mulher de Piancó, de uma cidade vizinha, da cidade que tinha o centro comunitário e a igreja batista, já. E ela, a família dela tinha um posto de gasolina na cidade de Piancó, eles não podiam sair de Piancó porque eles tinham negócios. Ela era médica, assim, trabalhava num dos hospitais da cidade, e ela queria colocar os 2 filhos dela para estudar em Patos, que é uma cidade já bem próxima, assim, de Campina Grande. E aí alguém ventilou para ela que eu era uma pessoa dedicada, responsável, gostava de ler e tinha muita vontade de estudar. E ela foi lá para me propor o seguinte: "Olha, dou tua faculdade para você cuidar dos meus filhos". Meu Deus. Aí eu não Hoje entendi existem muito. vários meios, né? É, Várias é. formas de entrar na E eu fiquei faculdade. olhando para ela falou assim: "Olha", e naquela época, Eric, a faculdade particular não era como hoje. Você tinha que fazer uma bela de uma prova. A É. prova não era muito diferente da prova que faz, por exemplo, para entrar na faculdade particular. Me permita, eu vou abrir um parênteses aqui. Trabalhei na faculdade e às vezes eu aplicava os vestibular. Aham. E era a faculdade particular, passavam 30 questões. Se o aluno acertasse 4, eles não exemplificavam isso, não Aham. passavam isso para os alunos, mas se o aluno acertasse 4 questões, ele já matriculava. Por quê? É, é benéfico para a É, faculdade ter o aluno é. ali. Entrar na faculdade é ótimo para eles. Agora, sair da faculdade que é o mais difícil, né? Uhum, Então, hoje em dia é mais fácil, né? Tem alguns uhum. programas, né? É, Então, antigamente era um pouquinho mais é. difícil. Aí eu fiquei assim,
sabe, eu fiquei na dúvida, eu não respondi nada para ela naquela hora. Eu falei para ela assim: "Olha, eu vou conversar com meu pai, se ele me autorizar, eu vou falar com os meus pais". Eu já era maior de 18 anos, tudo, mas eu falei Hum. falei assim: "Olha, se meus pais me autorizarem, eu vou". Aí eu orei, eu falei para Deus, falei assim: "Olha, Senhor, se" e meu pai, assim, era muito rígido. Aí eu conversei com Deus, eu falei assim: "Senhor, se eu vou falar com meu pai, eu vou falar com o pai, se ele aceitar, eu vou entender A que é o resposta. Senhor que tá me conduzindo, né, nessa história da faculdade". Aí eu conversei com meu pai, ele chegou da roça no final da tarde, eu conversei com ele e foi, assim, bem tranquilo, ele falou assim: "Você quer fazer? Não, tudo bem, se você quer ir". E ele nem conhecia, ele nem tinha visto a mulher, Meu Deus. né, aí ele Mas é quando é Deus mesmo, né? Deus é, cria a situação, vai na é, frente. E resposta de oração, né? Isso que é interessante. é. A senhora acha que a gente ora pouco hoje em dia? Eu acho que tem muitas distrações hoje em dia. Eu acho que uma das coisas que Satanás faz é manter a gente ocupado com um monte de coisa, sabe. É aquilo que eu te falei, eh, a gente tem a sensação de que está tudo bem, e na verdade não está tudo bem, a gente está mergulhado às vezes num monte de e Deus, assim, tem que ser prioridade na vida da gente, né. Deus não pode ficar lá na rabeira, lá, sabe. E uma das coisas que acontece muito hoje são as distrações, né, a gente está sempre na verdade a gente troca os tempos, né, tempo de de estudar, a gente está se divertindo, tempo de se divertir, eu acho que a gente troca muitos tempos, É verdade. né. A gente faz muita coisa boa na hora errada. Entendi. E aí a gente olha porque é bom, a gente acredita que deveria dar É, certo, mas tá não é. no tempo. Porque não é errado se divertir, a Uhum. gente precisa de momentos de lazer, né. A gente precisa, eh, ter amigos. Hum. Jesus tinha amigos, né, se a gente olhar para a vida de Jesus, ele tinha os amigos, tinha as Os pessoas que ele ia na próximos, festinha de aniversário, né. né? Se Jesus estivesse aqui hoje, ele sabia, assim, normal, tem a festinha de aniversário lá na casa de ele ia estar lá, É verdade. né. Só que Jesus ele tinha momentos Se com o pai. retirar, Né. verdade. Então ele tinha em primeiro lugar estava o pai. A relação. A vida da gente se resume, se a gente parar e pensar, nos relacionamentos, né. É relacionamento com a gente mesmo, porque a gente precisa saber quem a gente é em Deus. Relacionamento aliás, é relacionamento com Deus, com a gente mesmo e com o próximo, Sim. né. Se a gente parar e pensar, a vida da gente consiste nisso. E se alguma dessas não estiver É, bem, é. Se a gente começa a atropelar as coisas, assim, primeiro o relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo e relacionamento com o meu próximo. O relacionamento com Deus vai determinar o nível de relacionamento que eu tenho comigo e com o próximo. perfeito. Se eu me relaciono bem com Deus, eu vou saber quem eu sou, né, o que que eu tenho que fazer, como eu devo andar. Então eu vou me relacionar bem comigo mesmo, eu vou entender o que está acontecendo comigo, no meu coração, porque Deus ele me dá essa condição. Eu vou ter o recurso do céu para entender o que está acontecendo comigo, e eu vou me relacionar bem com você, Verdade. né. Então eu acho que é uma tríade, Faz sentido, faz né. sentido. E a gente às vezes usa a oração como último recurso, né? É. Porque, não deu certo, ou a gente se frustrou, aí a gente fala: "Nossa, vou orar". E aí É. não Uhum. deveria ser assim, né? Na verdade, a gente ora muito, a gente tem às vezes uma relação com Deus, e isso é uma armadilha, a gente precisa estar atento a isso. É assim, é baseado no medo do inferno e no interesse no céu. E Deus como pai, eu entendo que ele deseja se relacionar com a gente só porque a gente é filho, É, entendeu? Então assim, o Eric é meu filho, então vamos bater um papo, entendeu? Então assim, nem é por medo do capeta,
A gente não vai ignorar o capeta, porque ele vive como é? Rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, ele anda fazendo um monte de desordem, e a gente tem que estar atento, lógico. Sim. Só que a gente, Deus deseja como pai, esse é o meu entendimento, né, com base na minha experiência. Deus deseja como pai que a gente tenha uma relação com ele só porque a gente gosta de estar com ele, né. A sua esposa, né, você gosta de estar com ela. Você conversa com ela porque é bom conversar com ela, porque ela é tua esposa, Sim. porque ela é a tua companheira de vida, né, a pessoa que você assumiu ali um compromisso de caminhar junto, então eu entendo dessa forma, Nenhum sabe. relacionamento baseado em interesses, Isso, vai é, fluir, né. é assim, nem medo do inferno, nem interesse, né. E aliás, eu acho que Satanás usa muito essa coisa do interesse hoje em dia. Então faça isso que vai ter isso. Não, Jesus você com tem Jesus, não, né. No caminhe alto com do mar. Deus, descanse, caminhe com o Senhor, faça o que você tem que se fazer, porque Deus não vai vir trabalhar por você, Deus não vai vir fazer aquilo que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Esquece esse negócio, você pode fazer 500 vigília, você pode fazer passar a noite orando, se você não fizer o que tem que ser feito, Verdade. né, você tem que ouvir Deus e caminhar, não tem como, né. Não tem como você ficar só nesse processo de faça isso que eu te dou isso. Meu, muita gente se frustra, Eric, Sim. né, e tem gente que até deixa a comunidade cristã, às vezes, por causa desse processo. Culpando Deus. É. Aí a culpa é sempre do coisa ruim, É. né, que eu não gosto nem de falar o nome dele, ou de Deus. A pessoa meio que se frustra às vezes E às vezes e não, ela tá vivendo um tempo ou uma vida rasa com Deus ou é, fora do tempo de Deus. isso, é verdade. A gente devia buscar entender qual é o tempo de Deus para que a gente não possa também se frustrar, É. né. Aí nessa época eu tive o encontro com Deus e aí uma irmã chegou para mim e falou assim: "Olha", me falou esse versículo. Aí eu comecei, né, nesse processo, a doutora Cristina foi lá e tal, aí meu pai: "Ó, tá tudo bem, pode ir". E aí foi assim que eu comecei a fazer, né, a faculdade, eu fui lá, fiz a prova, fiquei na época, assim, entre os 5 melhores colocados, na região, porque assim era, Patos é um polo industrial, então vem gente, né, de vários lugares ali ao redor para estudar, né, nas universidades que tem ali. E aí começou o processo de caminhar na faculdade, que aí foi outro desafio. Meu Deus, você não falou, né. Mas e nenhum momento parou passou pela talvez tenha passado, mas nenhum momento partiu assim: "Vou desistir", De Deus ou da faculdade? da faculdade? Não, eu sou uma pessoa que quando pega uma coisa vai até o fim, Já estava forjado ali o caráter. sabe. Esse negócio de começar as coisas e não terminar, sabe, eu não gosto disso. E foi difícil, foi difícil. Eu lembro que a doutora Cristina comprou o livro de matemática, que ela comprou os livros, pagou, porque era uma universidade paga. Eu peguei o livro de matemática. Eric, eu chorava com o bendito livro de matemática na mão, porque eu não entendia nada do que estava lá. O professor falou, falou, falou umas coisas, eu não entendi nada. E eu chorava com o livro na mão, sozinha. Ela veio pegar os meninos no final de semana para levar para casa dela. Como eu não queria abusar da mulher. Eu, assim, como ela estava me dando a faculdade, ela falava assim: Cida, se você quiser ir para casa da sua mãe, fala, porque tinha um ônibus, assim, tinha, né? Ela me levaria até Pinhacó, iria com ela e os meninos, e de lá eu ia para minha cidade, que não era tão longe. Mas eu ficava pensando assim: "Meu Deus, a mulher já tá pagando tudo, eu não vou ficar abusando dela". Aí eu acabava indo em casa, assim, de 15 em 15 dias nessa época. Ela ia para Pinhacó com os meninos, e eu ficava sozinha no apartamento em Patos, com o livro na mão, tentando entender, tentando estudar. Aí eu naquela época não tinha telefone fixo, era algumas casas que tinha. A casa dessa senhora lá, a mãe da minha madrinha, tinha o telefone fixo. Aí eu ligava lá, liguei lá. Pedi para chamar minha mãe, falei assim: "Mãe, dá um jeito de mandar para mim todos os livros de matemática que tem aí em casa", porque essa altura do campeonato eu já tinha entendido que eu não estava
conseguindo entender as operações de matemática do curso de economia que eu fiz, e por sinal eu ia estudar matemática 5 anos, porque eu tinha queimado etapa. Na escola pública eu não tinha visto algumas operações, eu não, sabe, eu ia resolvendo o negócio. Chegava numa operação que eu não sabia o que que era, que eu não tinha visto lá atrás. Nossa. Aí eu entendi isso, falei assim: "Gente, eu vou ter que estudar tudo para trás". Aí Sim. minha mãe mandou uma caixa de livro. Falei assim: "A senhora pega todos os livros que tiver aí de matemática, de primeiro, segundo grau, de tudo que achar, pede para alguém ajudar a senhora, põe numa caixa e manda para mim". Eric, eu passava madrugadas. Meu Deus. Assim, era uma mesa maior que essa, que dava 2 dessa, tinha uma mesa grande na cozinha, eu espalhava os livros. O povo ia para a casa deles no final de semana e eu ficava lá estudando, tentando entender os problemas de matemática. Nossa. Aí, eu lembro que um dia, aí foi quando Deus me deu o segundo versículo. Numa dessas madrugadas, eu tô lá com um monte de livro. Ia resolvendo um negócio aqui, meu Deus do céu, eu parava numa operação, gente, aí eu ia lá no outro livro, deixa eu ver o que que é isso aqui. Aí eu ia estudar aquele negócio no outro livro, pra eu voltar para cá para continuar a resolver o problema. Aí, eu peguei a Bíblia, parei todos os livros, pus tudo lá no canto, fiz um café e abri a Bíblia. Aí eu comecei a conversar com Deus a respeito da história. Eu falei assim: "Bom, Deus é meu pai, vou conversar com ele a respeito disso, porque não está rolando, então vou conversar com ele". Aí eu comecei uma conversa com Deus, assim, com a Bíblia na mão, aí caiu uma lágrima. Caiu uma lágrima em cima daquele versículo: "Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria". Meu Deus. Assim, a lágrima caiu e eu acompanhei a lágrima, assim, aí caiu em cima desse versículo. Aí eu conversei com Deus naquela madrugada, eu orei, li o capítulo todo, e esse passou a ser o meu versículo da época da faculdade. Aí eu orei, né, eu falei assim: "Senhor, eu preciso entender, porque eu não podia ficar de DP, sabe, assim, eu não podia ficar devendo matéria, a mulher estava pagando para mim, eu não podia ousar pensar em ficar devendo alguma coisa para ela pagar mais", entendeu. Aí, o que acontece? Na semana seguinte, o meu pastor, na cidade de Piancó, o pastor Vilmar, o pastor que me batizou, ligou para o pastor Gerson e a esposa dele, que moravam em Patos, e falou assim: "Olha, tem uma ovelha, a Cida está estudando em Patos, eu quero que vocês façam uma visita para ela, porque eu nem sei se ela está indo em igreja, eu preciso que façam uma visita para ela". Aí naquela semana, assim, isso foi no final, a oração foi no final de semana, naquela semana o pastor Gerson me visitou. E falou assim: "Cida, você está precisando de alguma coisa? Eu vim aqui te visitar, fazer uma oração com você, te falar onde que é a igreja. Você está precisando de alguma coisa?" Eu falei assim: "Tô, pastor, estou precisando entender esse livro. Me ajude, pelo amor de Deus". Ele falou assim: "Minha esposa Sônia é professora de cursinho, ela sabe tudo de matemática, vai lá em casa que ela te ensina". Meu Deus. Aí, eu lembro que naquela semana, no outro final de semana, aí eu liguei para a irmã Sônia. No final de semana seguinte eu não fui para casa, eu peguei uma mochila, coloquei um monte de livro e caderno dentro. Ela me disse mais ou menos onde era a casa deles, que tinha que assim, tinha que tipo atravessar Mogi, assim, de um lado para o outro, porque Patos é uma cidade grande. Ela falou assim: "Olha, é perto do cemitério tal". Eu coloquei uma mochila nas costas, alguns livros, pus um tênis e fui atrás desse endereço dela, que eu não sabia para que lado que era. Ela me falou o cemitério, eu saí perguntando para todo mundo: "Ó, cemitério tal, é onde?". "Ah, senhora, eu só sei que eu andei, assim, uma hora e meia, mais ou menos, para chegar na casa da mulher". Ela falou assim: "Quando chegar no cemitério, tem um orelhão", era na época do orelhão, "você liga, que aí já tá perto, eu vou te encontrar". Eu só sei que eu andei até dizer chega, cheguei nesse cemitério. Meu Deus. Quando eu cheguei no cemitério, aí liguei para a irmã Sônia, aí ela veio me encontrar. Ela me deu, aí eu aprendi o caminho da casa e tal, eu fui na casa dela eu acho que mais umas 2 vezes, e ela me deu um norte naqueles assuntos todos que eu estava estudando. E aí eu peguei o fio da meada. Eric, 3 meses depois eu já estava ensinando o povo que estudou em cursinho, Que benção. 3 meses depois. Então eu falo: "Meu, olha, não vem me dizer que é difícil. Não vem me dizer que você não pode, que você tá não, olha,
Meu Deus. Se você tem 2 pés, 2 mãos, um cérebro bom, meu, você aprende, você consegue, sabe. Aí, eh, aí eu peguei o fio da meada, uns 3 meses depois, assim, o pessoal porque, assim, tinha muito era muito classe média a faculdade, assim, era gente que estava vindo tinha eu e mais umas 2, 3 pessoas da escola pública, mas a maioria era gente que vinha dos cursinhos, do Objetivo, os cursinhos que tinha na cidade. Eu lembro que uns 3, 4 meses depois, o pessoal que veio de cursinho, tudo, já ligava para mim, assim: "Sei da questão tal", porque eu estudava, meu, era assim, sabe assim, até achar a resposta? Sim, sim. Não era assim: "Ah, eu segui esse caminho", e eu acabei descobrindo outros caminhos de resolver a mesma questão. Eu acho que eu estudei Desenvolveu tanto outros métodos. era, o professor falava assim, e, resolvia um negócio, aí eu estudei tanto nessa época que eu chegava para o professor e falava assim: "Professor, olha, mas se seguir esse caminho assim, assim, assim", eu cheguei meu cérebro achou outros caminhos de resolver Que legal. é. Então o cérebro da gente, Deus nos deu um cérebro assim, meu, o cérebro da gente é uma coisa potente, só que ele adora facilidade. O nosso cérebro gosta da tranquilidade, do caminho que já está construído lá. Para construir novos caminhos neurais, é nessa pegada, entendeu? O nosso cérebro quer conforto, quer que você durma até 10 horas, entendeu? Nosso cérebro quer coisa de boa. Para construir novos caminhos neurais e achar respostas e construir coisas novas, eh, tem que submeter ele a, sabe, a situações, assim, mais desafiadoras. Não de extremo, mas É, te tire do é, conforto, isso, exatamente, confronto. é. O conforto não te leva a lugar nenhum. Ó, você tem uma criança que você está educando, tem que criar umas situações de desafio para ela pensar. Ela E mesmo ela chorando, você tem que vão me cancelar na internet. Depois, né, nem comecei, já vão me cancelar, Eric, né, a turma do o cancelamento, do os cancelamento haters, né. Não, já vão me cancelar, porque assim, mas é se você importante. Eu quer tô no meio termo, porque é, às vezes meu filho não estou faz dizendo deixa de fazer algumas coisas pra ele chora. Criança né, tudo não, não, se você quer, que ele se torne um ser humano, sabe, da pegada, meu, não dá tudo pronto, deixa ele construir. Coloca desafio para ele fazer, para construir o brinquedo. Eu não sou uma especialista na área, mas assim, se você é facilidade, não estou fazendo apologia a judiar da criança, bater na criança, nada disso, porque uma dá para educar sem, né, sem essas no coisas. início da introdução alimentar do nosso filho, uma pediatra falou, ela falou assim: "Mãe, nada de amassadinho não. Você vai criar nada de dar mamadeira para ele sentar lá e assistir TV não. Dá para ele já aprender doença comer". 4 meses ele não sei se tá certo, né, mas 4 meses ele estava comendo hambúrguer. Olha aí. Ele toma café, né, gosta de café, gosta de É, café. é. Ele não sei se muitos gostam, muitos não gostam, mas ele come pé de galinha. Ah, então. Ele gosta, ele pega É, lá e: mas não vai engolir o osso não, fica tranquilo". é. Ele gosta de Então, tudo, peixe, é tudo, tudo do brócolis, é olha que tudo, maravilha. graças a Deus. É, e essa Sei que tem fase momentos, né, em é, fases, mas assim, por enquanto até agora, 3 anos de idade, ele tudo, olha que tudo, tudo. belezinha. É muito isso. Essa fase é a fase de construir inclusive, eh, a educação no paladar, entendeu. Tem criança, por exemplo, que é obcecada por doce. Por quê? Porque comeu muito doce nessa fase, entendeu. Então não sabe comer uma coisa diferente. Então assim, essa questão da educação do paladar, educação alimentar é nessa fase também, porque é uma fase de construção aqui, né. Sim, sim. Então vem assim o hardware, sei lá, o software, ele vem com algumas coisas, então assim, tá com fome, a criança chora, eh, tá com frio, ela vai chorar, então ela vem com o básico, o restante é construído aqui, E a gente tá é começando uma construído geração aqui. fraca, né. Então, Eric, eu não diria assim fraca, mas que vão sofrer, sabe. Tá bom, boa palavra, Eu não boa quero colocação. Sim, eu acho todos que merecem assim certo tempo. eu acho que não é
que são fracos, assim, vão sofrer para entender algumas coisas, entendeu. Eu acho que vai chega uma fase que cai a ficha, E vem as mas é importante consequências. cair a ficha um pouco cedo, né, porque aí você caminha melhor, você vai sofrer menos, né. Então eu entendi algumas coisas que esse pessoal de hoje, sei lá, tá entendendo com 30 anos, sei lá, eu entendi com 10. Com 10 eu já sabia, entendeu por quê. Então, assim, eu acho que quanto antes você entender que é tu mesmo que tem que trabalhar, é você mesmo que tem que enfrentar os desafios, entendeu, que caminho muito fácil vai te levar a nada, você não vai construir nada. Essa coisa da facilidade, tem levado muitos jovens à destruição e tal, porque, assim, sabe a coisa fácil? A conta chega, o preço é alto, não vale a pena, meu. E eu sempre falo assim, ó, Deus como pai, ele não tem interesse nenhum, assim, em viver com a chibata batendo na gente, eh, o que ele deixou lá na palavra dele para nós é para o nosso bem. Então, assim, uma moça engravida antes de casar, meu, Deus continua sendo o pai dela, eu não estou fazendo apologia a engravidar antes de casar, Sim, mas Deus não vai virar as costas para o casal, entendeu. Só que assim, pensa bem, ó, vai começar o casamento já com filho. sim. A lua de mel já não vai ser grande coisa, porque vai estar com enjoo, com não sei o quê. Então, tudo que Deus diz, Eric, é para nos poupar. Deus está dizendo assim: "Meu Vai, filho, faz assim, ó, vai ser melhor para você", entendeu? Toda a seca, entre as que Deus nos der para nos proteger. Deus na verdade está dizendo, sabe, eh, É é proteção. proteção, é para o nosso bem. A gente não entende às vezes, né, que não, Mas é essa olha, proteção de amor mesmo, Deus está cuidando de que nós. Deus conhece lá na Deus fala frente. assim: "Olha, por exemplo, fumar, beber, sabe, essa coisa toda, meu, é para o teu bem". Eu conheço gente que está morrendo, sabe, cedo, porque, né, vive uma vida desregrada, né, você não Deus não está ali, Desfruta da vida que você Deus está deu. deixando de viver uma vida boa que Deus quer te dar e se enveredando por caminhos que não vai te levar a nada, entendeu? Que vai é caminho que parece bom, mas que no fi isso, aos olhos do homem, mas que no final é caminho de morte, destruição, né, ou vai morrer matado, ou morrer cedo mesmo de doença, não vale a pena, Sim, entendeu? forte. Verdade, verdade. Nós não estamos construindo uma geração fraca, mas Não, mas assim, a conta chega, né, vem, a conta vem. vem, né. E aí a senhora fez ali a faculdade, é economia a faculdade? É. A faculdade de economia. Sempre sonhou ou na hora de escolher falou: "Que caminho eu vou, oro a Deus", ou como que foi? Então, na verdade, a faculdade eu não tive muita escolha, sabe, eu não pensei muito, eu precisava fazer uma faculdade. Sabia Aí disso, né? na época, assim, hoje a gente tem hoje, Eric, o mundo é furado. Meu, você quer estudar o livro, por exemplo, que eu estava lá me matando, se é hoje, meu, tem o que você imaginar, tem um cara ensinando de graça na internet. Naquela época, a gente ia para a biblioteca. Chegava um livro novo na biblioteca, a gente ficava na fila, às vezes a gente tirava cópia, né, de capítulos do livro para estudar, né. A gente ficava numa briga, porque chegou tal livro e a gente precisava ler o raio do livro. Informação eram os jornais que chegavam na cidade, assim, na biblioteca, jornal mesmo, que assim, a notícia já estava atrasada, né, tinha acontecido há uns 20 dias, chegava no local para a gente ler, era mais ou menos isso. Então, na faculdade tinha, parece que história, geografia, letras, pedagogia e economia. As Um curso 4 de licenciatura. Aí eu não queria ser professora. Eu olhei para todo pra, né, A grade ali. pra grade, falei assim: "O que se aproxima mais de mim é economia", porque eu não na época eu olhava e falava assim: "Gente, eu não vou ser professora mesmo". Então eu vou fazer então eu escolhi, eu acabei ficando e fazendo economia mais por sabe, que era o que dava para fazer, na época. Sim, sim, perfeito. Entendeu? E acabei gostando do curso, hoje eu não sou uma pessoa, assim, atualizadíssima, Na né. economia. É, outro dia um amigo que estava para colocar um negócio me perguntou, né, o que que eu achava e tal, eu falei assim: "Meu amigo, trabalha". Sabe, economia é uma ciência social, ela não é uma ciência exata, então, assim, oscila muito os índices de acordo com o que acontece no mundo político, né, são muitas variáveis que acabam interferindo.
Então, aí ele me perguntou, eu falei assim: "Olha, se você ficar olhando para o vento, não vai rolar. Então, meu conselho, não fica alheio ao que está acontecendo, não é emburrecer, mas olha, para de assistir jornal e foca no seu negócio lá que vai dar certo". Maravilha. Isso. Ora um pouquinho mais, vai dar É, certo. conversa com Deus, sabe, foca, trabalha, sabe, para de ficar escutando muito vozes que não são a voz de Deus e continua trabalhando, Sim, entendeu, sim. que vai dar certo. É, porque queira ou não, principalmente no meio da economia, é muita um posicionamento político, uma fala política ou uma ação política envolve muito na economia e É. oscila muito. Então, e é o que quem faz muito isso é a mídia, né? A mídia coloca e aí, então se você tá sendo alimentado por isso, você não vai. Não vai, você não vai E aí a gente e acho que vai chegar num ponto aí, eu quero observar um ponto. Depois só confirma quanto tempo tá ali, tá? Por favor. Vocês abriram em Nova Frio. uhum. Se fosse olhar para economia, para o mundo político, Nossa, não tinha aberto. sem chance. Na verdade, Pandemia, né? a gente acabou quando eu saí do Senai, eu saí, assim, pensando em abrir uma consultoria, em montar uma consultoria. Começou a pandemia. Aí a gente sentou e Deus nos direcionou a caminhar por um terreno mais conhecido, né, porque o Paulo trabalha com refrigeração comercial e ar-condicionado há mais de 30 anos. Então a gente juntou, né, a expertise dele nessa área de refrigeração comercial, de climatização, e o meu conhecimento na parte administrativa, de gestão, né, de implementação de processo, Sim. liderança e tal. Então a gente juntou, resolveu juntar as 2 coisas. E a pandemia foi punk. Eu sou muito Para prático, todo mundo, né, né? para todo mundo. Sim. Não foi só para nós, né, lógico, foi para todo mundo. Pelo que eu conversei com São Paulo, vocês abriram aí em Nova Frio, depois veio, né, o boom da pandemia, né? Então, ou foi já teve o boom e aí vocês criaram. Vocês Tava assim umas falas, né, aqui e ali, mas assim, a gente não tinha noção de que ia ganhar a dimensão que ganhou, né, a gente não tinha ninguém tinha noção, né. A gente achava que era um negócio que ia passar, né, igual outras doenças, né, sim, que sim. e aí de repente o negócio ganhou, assim, uma proporção, né, enorme. Eh, a pandemia foi punk, mas eu falo, Eric, que o que nós aprendemos, o que eu aprendi nesses 5 anos de Nova Frio, eu não aprenderia em Harvard. Eu costumo dizer que eu saí do Senai achando que eu sabia fazer alguma coisa. 20 anos, né? Eita. É assim, eu acho que eu achava que eu sabia alguma coisa. E foi um caminho, assim, de muito, né, tem sido um caminho de muito trabalho e de muitas experiências com Deus Mas que também. legal, isso é uma visão, eu acho que mútua da senhora e de São Paulo. São Paulo também fala, ele nunca sabe nada, É, é tudo, né? é, Sempre quer aprender, a aprender. gente não sabe. E a senhora, depois de 20 anos, uma área muito trabalhosa ali, né? Setor, é público, privado? Aprendi muito, viu, Eric? Eu aprendi muito. O Senai foi literalmente uma escola. Deus foi muito bom comigo. Eu cheguei da Paraíba, eu não sabia nem abrir um portão aqui, porque assim as coisas já eram mais ou menos automatizadas. Deus me colocou num ambiente tranquilo, num ambiente de crescimento. Eu falo que Deus me pegou e me colocou num ambiente porque Ele queria, assim, Ele usou aquele ambiente para que eu crescesse, Que benção. para me ensinar também muitas coisas, entendeu? Então, no Senai eu tive assim excelentes líderes. Eu tive a oportunidade de fazer, assim, cursos extraordinários, assim, na área de liderança, foi muito bom, foi um tempo, assim, muito especial. E eu saí, assim, e na época eu fiz uma, eh, como é que fala o nome? Fugiu agora. Eu combinei a saída. Eu fiz Entendi. né, um Acordo. acordo para sair e tal, mas assim, o meu diretor na época, o professor Itamar, não queria de forma alguma que eu saísse. Mas assim, eu queria sair, assim, para ajudar o Paulo, e também porque já fazia muito tempo que eu estava no Senai e tal, eu queria, ter novas experiências, né. Que legal. Então eu saí na hora numa hora boa, numa hora, saí, deixei a porta aberta, tenho bons amigos lá até hoje, volta e meia me encontro com eles, assim, fiz amizades, assim, muito boas, então eu falo que foi um ambiente que Deus me colocou
sabe, é um ambiente sadio, um ambiente extremamente voltado para a educação, para o crescimento, então assim, foi Não é um só é, os alunos, é. sim, Não, né? Quem tá ali não, nos bastidores também isso. cresce muito As também. pessoas, assim, na verdade, existia uma filosofia assim, todas as pessoas no ambiente da escola Senai são educadores. Que legal. O porteiro é um educador, Olha, ele precisa ter esse perfil, né, de educador, o senhor lá da manutenção, ele é um educador, no fundo ele é um educador, a senhorinha que faz café, então assim, o ambiente respira inovação e educação. e acho que essa visão que eles têm, a senhora colocou, vocês, não sei se de proposital ou não, na Inova Frio também, seja o operador, o técnico da manutenção, tem que ser um pouquinho do seu Paulo ali, um pouquinho do Nascida, e acaba sendo, Eu acho que a gente, sem perceber, a gente acabou, imprimindo esse jeito. porque É, eu tenho mais contato com o Johnny, né? O aham. Johnny é Inova Frio É. toda horas, né? Ele é Ah, eu chamo ele de Jonathan. Jonathan, ó. Eu descobri depois de anos que o nome dele era Jonathan. É, eu chamo ele de ele fala que é a mãe dele quando tá brava com ele, que fala: "Jonathan!". Jonathan, então. E são assim, né? Eu acho que são os colaboradores. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque às vezes acho que não tem resultado em algumas empresas por isso. Porque às vezes você contrata um colaborador que não tem perfil. E aí, qual que é o maior desafio? Como que eu vou contratar um porteiro que ele é um educador? É, É difícil? É, mas é, é necessário. é. Ele tem que ter esse perfil de saber lidar com Isso nós aluno, estamos falando ali dentro do âmbito, do né, ambiente. de educacional. É, Mas se toda empresa tiver essa é, visão, né? é. Então assim, hoje na Inova Frio, o maior desafio hoje em dia é você porque assim, um bom profissional, assim, tecnicamente falando, não é tão difícil encontrar. O mais desafiador é você encontrar gente com integridade, sabe, gente que preza. Nossa. E assim, na Inova Frio, a gente procura fazer negócio e ter gente ao nosso redor que tem os mesmos valores que a gente. Então, assim, às vezes um negócio, por bom que seja, que pareça ser, é aquilo que eu te falei, às vezes, assim, parece uma coisa muito boa. Se a gente percebe que o ambiente tem uns valores, assim, que não combina muito com a gente abre mão, às vezes a gente abre Fala a mão verdade, abre mão. a gente abre mão. Eu brinco que eu declino. Eu declino de atender quando eu percebo sabe, que a pessoa é acostumada a dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, porque eu e o Paulo a gente não é muito adepto, nós não somos adeptos do jeitinho brasileiro, sabe. Levando É, o nome da Inova Frio, porque vai ser o representante da Inova Frio, né? Então é. é isso, tá? Eu Bacana. não A gente não abre mão. Tem umas coisas que, assim, que deve não só na Inova Frio, mas na vida, Eric, eu acho que tem que ser negociável. Por exemplo, não quero trabalhando com a gente um cara que trai a esposa. Não quero. O cara que trai a esposa, ele vai me trair. Nossa, ele deve fazer também um monte de coisa. Você entendeu? Então, assim, tem umas coisas, estou citando uma, Sim. mas Que assim, às eu vezes não. Parece que não tem nada a ver. Não, não, basta sabe? possibilidade. Então, assim, a pessoa tem que ter. Porque, assim, você não sabe nada de ar-condicionado, mas você aprende. Se você tiver um bom caráter, tiver, né, boa índole, uma pessoa íntegra, você aprende, caminha, você entende a cultura, É. né, da empresa e você caminha, não tem problema. Você vai demorar talvez um pouquinho mais, agora quando os valores não combinam, aí não dá certo. Aí não dá certo em nada, nem na Inova Frio, nem para casar com alguém, É. nem parceria nenhuma dá certo se E aí sempre é culpa dos outros, né? né, Tinha quanto tempo ali? Hã? Já tem 1 hora? Eu não- Nossa, Eric, Maravilha, vamos lá. Vou finalizando assim, senão eu vou falar aqui muito tempo. eu falo para o Johnny que a gente tem que fazer o culto dos testemunhos. É, isso é verdade. Tem algumas experiências, né? É bom É. testificar, né? A gente leva para algumas pessoas que às vezes estão passando a mesma situação e leva esperança. Isso é Jesus, né? Jesus é É. esperança. A senhora tem um versículo que vamos dizer assim, ao pós esse processo. A senhora ainda tá nesse versículo, tem um outro agora. Não, agora consagre Nossa, ao Senhor tudo o que você faz e você será bem-sucedido, maravilha. né, que é Provérbios 16:3. Então assim, entrega ao Senhor, confia nele e ele tudo fará,
semeia e consagra. Quando eu olho para a minha vida, assim, é esse tripé que me norteia. Maravilha. Entrega ao Senhor. Quando a gente fala de entrega, é lá, é você fazer o teu devocional todos os dias, é ter prazer em estar com o Senhor. Voltando àquela questão lá do nem medo do inferno, nem interesse no céu, né, mas assim, estar com o Senhor, porque Ele é Pai e porque você tem prazer em estar com Ele. Então entrega ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Semeia e consagra ao Senhor tudo que você faz, né. Quando você consagra, você tem direção de Deus e aí você caminha, né, com menos sofrimento, né, com mais direção de Deus, com menos sofrimento e com mais direção, né, com direção de Deus. Sofrimento vai ter, né, mas vai ser Sim, direcionado, é, né, vai ser é, amparado. é assim, a gente não está livre, né, de passar por dificuldade, assim, mas uma coisa é a gente passar pela dificuldade sem um norte, sem, sabe, sem direção. Outra coisa totalmente diferente é você saber que você tem Deus como teu pai, né. Você tem Deus está ali, ele é o teu pai e ele está com você. Você está passando por uma dificuldade, mas você não está sozinho ou sozinha, né, você está com Deus. Perfeito. É isso. Lancida, eu queria prolongar aqui. E foi muito bom esse bate-papo. Eu achei que tinha uns 20 minutos ali, meia hora. Mas vamos encerrar, tá? Mas mais uma vez, muito obrigado. Não, eu que agradeço, Eric, desculpa aí qualquer coisa. Imagina, não tem nada. Eu peço desculpa aí por algo. Na verdade, assim, é uma experiência nova, eu agradeço, assim, me proporcionar, né, que a gente está se desafiando todo dia. Então, assim, essa foi uma experiência nova para mim. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado a vocês que estão assistindo até aqui. Se inscrevam no canal. Acredito que tem muitos amigos da Dona Cida, colegas, familiares. Inscrevam no canal, que toda semana nós estamos aqui trazendo conversas inspiradoras como esta sobre vocação, fé, vida e chamado. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Vou deixar o contato da Inova Frio, que é um dos nossos patrocinadores, tem nos abençoado aí, incentivado, né, a gente continuar com esse projeto, acreditou no nosso projeto e que Deus possa continuar retribuindo todo o carinho deles com o nosso trabalho. Você que deseja fazer manutenção ou instalação do seu ar-condicionado, da sua câmara fria, refrigeração, tem poucos, acho que você não atende supermercado agora, tá com algum cliente de supermercados? Não, a gente a gente tem cliente de frio alimentar na indústria alimentícia, né. A gente tem algumas empresas de frio alimentar. São câmeras frias e tals. Isso, Então, se você câmara. tem aí o seu comércio, alguma coisa que necessita de uma manutenção do ar-condicionado ou instalação, Uhum. entre em contato com a Dona Cida, o pessoal lá, com a equipe que vão te atender, vão te dar um orçamento e vai ser direcionado também, vai ser abençoado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eric. Manda um Deus abraço, abençoe. Paulo, tá? Um abraço, Paulo, Seu e para Paulo, um todos que abraço. estão nos assistindo. Obrigado, forte abraço e até a semana que vem. Deus abençoe. Amém. Eita.